Prontos, queridos, muito bom dia a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, dona Celina. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, sexta-feira, né, dia de preparação, que antecede o Santo Sábado do Senhor, 17 de junho. Já passamos na metade do mês de julho. O tempo está voando, né? O tempo está correndo muito rápido. Aliás, o tempo é o mesmo momento, nós é que estamos ocupados demais, e quando a gente menos espera, quando a gente percebe, o dia já acabou. Estamos dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus, sejam todos muito bem-vindos, saudar aqui minha querida irmã Adriana, seja bem-vinda, meu querido irmão Paulo, um abraço, meu irmão, a irmã Concinha, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, é sempre bom estar aqui com vocês nas madrugadas, esse grupo existe com o único propósito, a gente tem sempre falando isso aqui. O propósito deste grupo, a ideia principal deste grupo é clamarmos ao nosso Deus pela chuva serôdia. Uma promessa que foi feita pelo Senhor Jesus, fez isso lá no Pentecostes, cumpriu a sua promessa e hoje estamos aguardando o cumprimento da promessa da chuva serôdia. E será dada para todos aqueles que estiverem pedindo. Espero em Deus que você também esteja buscando essa promessa para terminarmos, para concluirmos a pregação do Evangelho e que Jesus volte para nos levar para o seu reino. Não só a mim, mas a você, como todos aqueles que amam e aguardam a promessa do Senhor. E tantos outros que ainda não conhecem muita coisa da promessa, mas que esse Evangelho alcance todos eles. Esse é o principal objetivo deste grupo, clamarmos pela chuva serôdia. Eu quero convidar aqui meu querido irmão Egídio. Bom dia, Egídio. Abra seu áudio, amigo. Tudo bem? Tá me ouvindo aí, Egídio? Bom dia. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Romário? Ajeita aí sua câmera. Isso. Sempre bom tê-lo aqui. Seja bem-vindo, meu irmão Egídio. Como é que tá a família? Tudo bem? Todo mundo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero convidá-lo a fazer uma oração, dando início à jornada dessa madrugada. Pode ser, amigo? Pode sim. Por gentileza, nos apresente a Deus em oração nesse momento. Ajeite sua câmera aí. Isso. Pronto, meu irmão. Nos apresente a Deus. Vamos colocar de joelho para orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterna paz, somos gratos por mais uma madrugada, o Senhor nos desperta e agradecemos por mais um momento de partilharmos da igreja da madrugada com Deus e que entregamos as tuas mãos a cada membro dessa igreja, em especial os dirigentes, as pessoas que se encontram na frente dessa igreja, como o irmão Mário, o irmão João Rodrigo, a irmã Davani, a irmã Angélica, o meu pastor Robson, o pastor Edson, e todos aqueles, Pai, que faz parte deste grupo e tem sido conduzido à tua igreja, e assim dê força e capacidade, derrama o Santo Espírito sobre a vida de cada um deles, que tenham sabedoria e entendimento para conduzir essa igreja até a volta de Jesus. Aqui também pedimos, Pai, que o Senhor assim nos batiza nessa manhã, durante este dia com o Espírito Santo, e possamos ter esse dia de preparação movido por Ti, e tudo que devemos fazer, não devemos fazer por nós mesmos, mas movido pelo Teu Santo e Bom Espírito. Abençoa a palavra desta manhã para o nosso coração e nos ilumina para que possamos ter luz para levar a Tua palavra para outros. Talvez te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu querido irmão Egídio. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor juntos.
Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Muito bem, queridos. Espero que tenha sido bastante proveitoso esses 10 minutos aí. Foi rápido, né? Mas espero que todos tenham apresentado suas petições e orado ao mesmo tempo. Muito bom estar aqui com vocês, bem-vindos. Eu quero falar, pastor Robson, que ontem... Márcio, muito bom dia, meu irmão Márcio. Bom vê-lo aqui, viu? Ontem nós tivemos, o tema de ontem, até ontem, nós tínhamos 116 pessoas que acessaram o tema de ontem. E a maioria deles não eram adventistas do sétimo dia. Um tema muito bom, muito agradável, pastor Robson. Foi maravilhoso aquele tema. Nos fez sonhar, né, com a volta de Jesus, sonhar estar naquele lugar maravilhoso, né, Daci? Falar sobre o céu, sobre a nova terra, é sempre maravilhoso. Enche o nosso coração de alegria, de esperança, né? Foi muita gente. Eu ontem, viu, eu ainda não abri, não abri à noite, né, quando eu cheguei, porque ontem foi feriado aqui, mas a empresa pediu para trabalhar, eu tive que trabalhar, e quando eu vi, menino, tinha mais de 116 acessos. Então, isso significa, pastor Robson, que tem muita gente assistindo, viu? Aí não está aqui conosco, mas pessoas aí fora têm assistido. Algumas delas eu respondo, eu mando uma mensagem agradecendo, né? Foi uma bênção. E hoje, pastor, vamos falar de um tema que já falamos aqui no passado, não tão longo, mas ficou algumas coisas que a gente precisa, né, falar um pouquinho essa questão da oferta, né? Hoje, falamos aqui sobre os dízimos, né? O Senhor não estava aqui conosco, mas falamos um pouquinho sobre essa questão do dízimo. E hoje vamos falar sobre a oferta, pastor Robson. E lógico que os amigos que queiram dar a sua participação, levante sua mão virtual.
que a gente vai liberar o áudio aqui para vocês, tá bom? Alô, Mário. Oi, pastor. Pois não. O senhor está sem áudio? Bom dia, meu irmão Eliel. Seja bem-vindo, Eliel. Faz tempo que você não aparece por aqui, Eliel. Ainda sem áudio, pastor. Eu acho que é um fone de ouvido aí, viu? Agora tá me ouvindo. Tá me Alô? ouvindo? Pronto, agora estamos ouvindo, pastor. O problema é que eu estou lhe ouvindo, mas você está me ouvindo, mas eu estou ouvindo muito baixo vocês. Eu ouço muito baixo, meu microfone está baixo. E meu fone de ouvido deu um probleminha aqui, não estou conseguindo. Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. E é ruim quando eu fico sem o fone, porque eu não escuto direito. Você está ouvindo agora? Sim. Pronto, tá sumindo, pastor. Tá falando e sumindo, não tá constante. Tá oscilando. O problema realmente é no fone de ouvido aí, o cabo, alguma coisa. Tá dando um barulho, interferência muito grande. Bom, eu vou ficar bem perto aqui, para que eu possa ouvir. Pega emprestado o outro fone aí da... Não tem, o outro fica com a Noemi lá no quarto, eu não vou lá buscar, só tem o meu e dela. Deixa quieto, depois eu vou providenciar outro, eu vou aqui mesmo. Pronto, pastor. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo sim, meu irmão, estamos ouvindo sim. Quero saudar aqui Bom com dia alegria. A todos. Valdeci, bem-vinda, Valdeci, mais uma vez, sempre bom tê-la aqui, viu? Eliel, meu irmão Eliel, seja bem-vindo. Meu irmão Rafael, lá do Espírito Santo, seja muito bem-vindo também. Uma alegria. Zilma, Paxaranguá. Esse Rafael aqui do Espírito Santo, é? Rafael, lá do Cadê Espírito Rafael lá Santo. do Paraná? Eliel, nunca mais... O Eliel apareceu hoje. O Eliel está aqui com a gente, viu? O Rafael... Uhum. Se eu perguntar aqui ao meu amigo Eliel, por onde anda o Rafael, né? Parece o nome de dupla sertaneja, né? Eliel e Rafael. Mas deixa eu ver aqui o Eliel, perdão. Eliel Delgado. Bom dia, Eliel. Como está você, amigo? Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Bom dia, Eliel. Tudo bem? Tem notícia de Rafael, amigo? Onde é que anda Rafael? Olha, eu vi uma mensagem agora, eu pensei que era ele, porque ele é Rafael do Espírito Santo. Mas é o nome dele, que é Rafael do Espírito Então Santo. é ele. Então é ele, sim. É ele, Rafael, sim. Ele botou aqui no chat. Ele colocou aqui no chat. Sou eu, né? Os dois sumidos resolveram aparecer no mesmo dia, irmão Mário. Ele é muito bom tê-lo aqui. Rafael, um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo. Essa casa é sua, viu? Ore por nós aí. Estamos enfrentando algumas dificuldades para estar aqui, mas nós vamos nos afirmar novamente aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito Olha, bom tê-lo aqui. Hoje eu tenho o privilégio de orar com o irmão Ricardo e a irmã Verônica, viu? O irmão Ricardo, lá do Rio de Janeiro. E o Maravilha. Nosso pedido, hoje, oramos pelos filhos, nosso pedido especialmente foi pelos filhos, né, que estão afastados, né? Que é duro para nós, né? É verdade. Não é fácil. É um desafio, e são muitos aqui no grupo, né? São muitos. Tem muita gente aqui no grupo, infelizmente, né? O filho do Márcio está voltando para a igreja. Márcio falou isso para a gente aqui. Glória a Deus, Está voltando para a igreja, está voltando para a casa do pai, né? Ainda tem outros por aqui que... Irmãos, o segredo está na oração, irmãos. É orarmos. Eles já sabem, eles conhecem. Nós temos apenas que estar orando, intercedendo por eles, joelho dobrado. Na vigília de terça-feira, o pastor Rafael falou sobre como ele está cuidando com os filhos, né? Depois dos momentos a sós com Cristo, das orientações, para aqueles que têm filhos pequenos, principalmente, né? Levá-los a ter essa comunhão com Jesus. É muito importante, mais do que aqueles que a gente às vezes fica preocupado em doutrinar os nossos filhos, dar o conhecimento da palavra e tal, mas não os leva a ter amizade com Jesus. Então, é preciso levar os nossos filhos a ter comunhão com Jesus, né? Às vezes a gente se preocupa realmente em ensinar as doutrinas da igreja, contar as histórias e tal, mas não leva
os filhos para terem comunhão com Jesus, para terem amizade com Jesus, né? Ele disse que está sendo um desafio, porque ele tem os filhos pequenos ainda, o pastor Rafael Candelori, mas ele falando da experiência que tem sido colocar os filhos para buscarem o Senhor, para terem os momentos deles a sós com Cristo. Isso tem feito diferença na vida da família do pastor Rafael, e com certeza fará diferença também na nossa família, naqueles que têm filhos pequenos, principalmente, né? Mas os grandes também, vamos convidá-los a terem esse encontro com Jesus. Amém. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Nossos filhos pertencem a Deus, queridos. Ele nos deu, ele vai cuidar de cada um deles, como tem cuidado. Amém. Nós só precisamos continuar intercedendo em favor deles. Muito bem, nós temos hoje um tema, pastor, não é tão assim, mas eu acredito que traz importância também para os nossos dias. A oferta, na verdade, o que é uma oferta, pastor? Por que foi necessário fazer uma oferta? Né? Os nossos primeiros pais lá no Éden, Adão e Eva, eles falavam com Deus. Né? Eu acredito que eles conversavam, viam, Deus aparecia ali na viração do dia, e depois eles caíram no pecado e começou então a oferta. A primeira oferta foi lá no Éden. Mas qual a importância, pastor Robson, dessa oferta? Primeiro, eu quero chamar a atenção, pastor Robson, que ela deve ser uma oferta perfeita. Mas qual é o sentido de perfeição nessa oferta, pastor? Primeiro, por que a oferta e qual é o sentido de perfeição? Você falou que a primeira oferta foi no Éden. Quem fez a primeira oferta? O casal? Não. Foi o Quem pai. fez a primeira oferta? O pai. Quem primeira oferta é Deus, né? Primeiro Deus dá. Então, a primeira oferta é Deus quem faz. E essa é uma oferta sem preço, não é? Porque a primeira oferta que nós recebemos foi Jesus Cristo. E foi dado antes que o mundo fosse criado, né? Já foi dado o Filho, já estava disponível a oferta de Deus para o resgate da humanidade, né? Então, Deus é o grande exemplo, ele dá primeiro, né? Primeiro Deus dá. Então, a oferta é uma resposta. A oferta humana é uma resposta ao grande amor, misericórdia e bondade de Deus. A oferta é sempre uma resposta àquilo que Deus fez. Não é por isso que ela não é estipulada na Bíblia, né? O dízimo é diferente. Vocês já falaram sobre o dízimo, não vou falar sobre o dízimo. O dízimo foi estabelecido por Deus. É uma negociação entre Deus e nós. É aquela parte que a gente devolve do arrendamento, né? Porque nada aqui é nosso. Então, a oferta e dízimo, elas partem do princípio da mordomia cristã, né? A mordomia cristã, essa palavra, quando você entende devidamente, você sabe que o que é o mordomo? O mordomo não é um administrador de algo que não lhe pertence, né? Então, nós partimos desse princípio, né? Eu sempre costumo dizer que o princípio da mordomia é estabelecido ali no Salmo 24:1, né? Ao Senhor pertence a terra, né? E tudo que ela contém, o mundo e aquele que neles habitam, né? Aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus, né? E Deus estabeleceu algo que deveríamos devolver a Ele, como parte do nosso compromisso, da nossa compreensão de que Ele é o proprietário de todas as coisas. É por isso que aquele que não devolve a Deus está roubando de Deus a sua parte, a parte devida, né? A oferta, ela já é diferente, porque ela já representa a gratidão. A oferta, ela é uma expressão de gratidão e de amor, né, por aquele que é o doador de todas as coisas, né? Então, essa compreensão, ela nos leva a entregar. E aí eu me lembro muito do pastor Edson, né, que Deus, o dízimo deve ser proporcional e a oferta deve ser proporcional. E quando o pastor Edson falou naquele dia lá sobre o dízimo do tempo, eu creio que muitos aqui estavam, né, conectados naquele dia, e ele disse que ia dedicar 10% do seu tempo, e Deus disse, não, eu não quero 10% do seu tempo. Quem foi que disse que eu quero 10% do seu tempo? Né? Eu quero 100%, né? Tudo, né? Então,
na verdade, a oferta deve ser do todo, né? A gente deve entregar primeiro o coração, porque quando você entrega o coração, você entrega o resto, né? Vai tudo junto quando há uma entrega. Então, claro, aí agora, quando entra nessa questão dos bens, né, do tesouro, porque a oferta não é só do tesouro, a oferta ela deve ser de tudo. A nossa oferta deve ser do nosso tempo, do nosso talento, do nosso próprio corpo, né? Paulo faz esse chamado lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo nos convida a oferecer o nosso corpo, o nosso tempo, os nossos talentos e dos nossos tesouros. Devemos também tirar uma oferta proporcional àquilo que Deus nos dá. Interessante, Deus não nos pede nada que antes Ele não nos tenha dado primeiro. Então, quando Deus nos pede para trazer alguma coisa a Ele, é porque antes Ele já nos deu abundantemente. E daquele muito que Deus nos dá, Ele pede que a gente tire uma parte e traga de volta para Ele, né? Então, a oferta, e esse sistema de dízimos de oferta, Mário, no contexto de pecado, foi estabelecido por Deus para nosso bem, para quebrantar o nosso coração e retirar dele o egoísmo e a avareza, né, que são consequências do pecado e que nos levam a confiar em nós mesmos e naquilo que possuímos, ao invés de confiar no Senhor que cuida de nós. Então, a oferta ela representa essa gratidão, esse amor pelo doador, né? Maravilha, pastor. Pastor Robson, Pois não, Rodrigues? nesse contexto aí que o pastor está falando, eu me lembro quando a Érica fez momentos a sós conosco, e o esposo dela, ele disse que tinha uma propriedade lá, a oficina dele fechou a oficina e botou para vender, ia vender por R$90 mil, né? As ferramentas. Aí Deus chegou para ele, não, venda por 45 mil. 45, metade do preço. Aí ele disse que ficou assim, mas Senhor... Aí Deus falou assim para ele, não, porque você está confiando muito no dinheiro, você tem que confiar em mim, não no dinheiro. Exatamente. Maravilha. A irmã Érica também largou o emprego do banco, né? E vocês lembram que ela contou também que ela ia sair naquele programa do Banco do Brasil de demissão voluntária, e Deus disse não, porque ela ia receber uma grana, né? Aí se ela fizesse isso, entrasse no programa. Deus disse não, não é agora não. Não quero que você dependa do dinheiro. Você tem que aprender a depender de mim. É o que eu estou dizendo, né? Maravilha, viu? Maravilha. A Lembra do oferta... pastor? O pastor, é que vocês não estavam, não, mas no culto, na nossa vigília dos pastores, o pastor Rafael, não, o pastor Ismael Landim, ele também contou uma experiência dele, da vida dele. Ele estava juntando dinheiro para comprar um carro, não é? E aí ele, nessas conversas com Deus, eles estavam iam reformar a igreja onde ele era pastor, lá no Mato Grosso. E Deus disse para ele, por que você não dá o exemplo? Por que você não dá a primeira oferta para a reforma da igreja? Mas, Senhor, ele disse, esse aqui a gente está guardando, né, para comprar o nosso carro. Ele disse, dê o exemplo, entregue tudo. Né? E aí ele foi lá e pegou o dinheiro que era para comprar o carro e doou para a reforma da igreja. Né? E depois de passado um tempo, quando ele já estava em outro distrito, Deus o abençoou e ele conseguiu comprar aquele carro que ele tinha planejado assim de forma inusitada, né? Uma oportunidade que Deus proporcionou. Pastor Robson, e ele comprou esse carro que a própria igreja vendeu para ele, sabe como? Exatamente. Pagou do jeito que ele quis. Do jeito que ele quis, que a igreja teve um sorteio, né? Como fez uma conta, teve um sorteio, foi. E a igreja ganhou esse carro e vendeu para ele baratinho. Exatamente. A questão da oferta, pastor, nós entendemos bem como o seu sentido, né? Ela deve ser perfeita. Agora, essa esfera de perfeição humana, ela não existe. Agora vamos aqui. Aí nós temos que entender o seguinte, o que é essa questão da oferta perfeita? Isso, veja, pastor, nós exatamente. estamos falando aqui agora do holocausto. Aí agora você não está falando dessa oferta que a gente leva para a igreja em dinheiro,
tesouros. Nós estamos falando aqui agora, você está falando agora de uma oferta que era a oferta oferecida no santuário. Isso. Ok? Então, essa oferta do santuário, que se levava para o santuário, não era questão de oferta de gratidão. Não. Essa oferta não era de gratidão, essa era oferta pelo pecado. É diferente, Mário. Então, aí nós temos agora dois tipos de oferta. Essa oferta do sacrifício, isso era um requisito de Deus, porque era um símbolo de Cristo. Então, por isso que exigia-se perfeição. Não é? Então, essa é a oferta que era oferecida pelo pecado, era uma oferta oferecida em lugar do pecador, não é? Representando a Cristo. Ok? Então, essa oferta que Adão ofereceu, que você começou falando aí lá no Éden, a oferta que foi feita no Éden, exatamente era uma oferta substitutiva. A gente deve lembrar Apontava disso. para alguém, né, pastor? Apontava para exatamente. Cristo. Então, ela era uma oferta substitutiva, ou seja, ao invés do pecador morrer, alguém morreria no lugar dele. No caso escolhido foi o cordeiro. Deus escolheu o cordeiro para morrer no lugar do pecador. Então, quando o pecador trazia um cordeiro, ele tinha que ser sem defeitos. Por quê? Porque aquele cordeiro ia tomar o lugar do pecador. Ou seja, ele estava apontando para a oferta que seria feita quando Jesus viesse. Então, o cordeiro representava Jesus. Por isso, ele tinha que ser perfeito, porque Jesus é perfeito. Então, a oferta perfeita, porque o Salvador é perfeito. E como a oferta apontava para ele, então ela precisava ser também uma oferta perfeita. Esta oferta era substitutiva. Ao invés de eu morrer, o animal morria, mas esse animal representava aquele que viria, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que eu falei aqui no início que a oferta foi feita por Deus primeiro, antes que o mundo existisse. Deus já tinha colocado o seu filho, estava já oferecido, né, como sacrifício em lugar do pecador. Não tem nada a ver hoje, pastor, porque, por exemplo, eu faço parte aqui da equipe distrital de mordomia. E quando se fala de oferta perfeita, existe, eu digo porque a gente já passou por várias igrejas aqui, pastor, e fora do nosso distrito também, que a gente é convidado para pregar sobre esse assunto em outras igrejas. Nós chegamos numa igreja, pastor Robson, chegamos numa igreja, não vou citar o nome da igreja, em Salvador, que o problema lá era muito, mas muito grave, a ponto de a igreja estar dividida. Líderes falando contra, pastor, a questão da oferta, falando. Gente, foi uma confusão que acabou envolvendo o pastor e chegou até ao departamental de mordomia na época. Por quê? Porque um líder de igreja que desfaz da questão de oferta, amigo, ele não pode, de forma nenhuma, ser líder de igreja, não tem capacidade. Então, essa perfeição de oferta não tem nada a ver com valores, porque essa parte é adoração. Como o senhor falou no início, é um relacionamento de Deus com o homem para tirar de nós o egoísmo, tirar de nós a avareza, tirar de nós a arrogância. O senhor citou o exemplo aí do pastor, o Venda por 45, a Érica, você precisa aprender a depender de mim. Mas veja, o sentido de perfeição não tem nada a ver com valores, pastor, mas sim no sentido de gratidão. Sim. Porque a oferta é adoração, não é? Por exemplo, exato, Jesus Cristo não foi dízimo, não foi 10%. Jesus foi tudo o que o céu tinha, ele nos deu. Exato. Né? A viúva pobre, ela só tinha aquilo mesmo. Ela só tinha aquelas 2 moedas. Ambos estão relacionados à adoração. Não é isso? Hoje, infelizmente, pastor Robson, nós somos testemunha disso. Nós vemos e ouvimos, eu digo isso com tristeza, queridos, mas essa questão da oferta virou um comércio muito lucrativo para muita gente. E por Sim. conta disso, pastor Robson, tem muitas pessoas que são sinceras, que não têm nenhum compromisso com religião nenhuma, e elas se escandalizam com isso e acham que todo mundo é igual, toda igreja é igual. Só para o senhor ter ideia, pastor, aqui tem um rapaz que ele não é adventista, mas todo mês, um mês no sábado, um sábado no mês, perdão, ele para o carro na porta da igreja,
chama o diácono e entrega um envelope. Ali dentro do envelope, pastor, está o dízimo e oferta. E um dia eu perguntei para ele por que ele devolve aqui na igreja. Ele disse, porque essa é uma igreja séria, é uma igreja que me inspira a devolver aqui. Eu acredito nos dízimos, acredito nas ofertas, mas essa igreja é uma igreja séria. Isso fez a gente ficar numa alegria. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, esse sentido de perfeição não tem nada a ver com valores, né, pastor? Não. O que é uma oferta perfeita, né? É claro que o nosso conceito de perfeição tem como exemplo a Cristo, né? Mas veja, quando é que a pessoa está oferecendo uma oferta realmente que agrade a Deus? Quando ela faz, primeiro, de todo o coração, né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Né? Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Com alegria. Então veja, a oferta perfeita é aquela, primeiro, que é dada de todo o coração. A pessoa está ofertando com sinceridade. Segundo, que ela é proporcional às bênçãos que recebeu. É tudo que a pessoa pode realmente dar, no caso de valores, né? Então, para uns vai ser uma porcentagem, para outros vai ser outra, entendeu? Então, cada um vai contribuir de acordo com a proposta do coração. Ou seja, a oferta, ela é fruto do seu relacionamento com Deus, né? Ela teve uma conversa com o Senhor, ela está aqui, e ela propôs no coração. Por isso que a gente sempre fala que a oferta deve ser proporcional, você deve conversar com o Senhor e estabelecer ali a sua proporção. Isso é a oferta, essa sistemática, né? Porque existem aquelas ofertas especiais, né, Mário? Isso. Você recebeu uma bênção especial, então aí você faz uma proposta de uma outra oferta, existe a oferta de sacrifício, né? Então, existem vários tipos de oferta. E essa oferta que a gente dá normalmente, como você falou aí do irmão, de pessoas, nós temos aqui também, tem um menino aqui da igreja que estuda com a gente também, que ele devolve o dízimo todo mês na igreja, ele não é da igreja, mas todo mês ele devolve o dízimo dele, não é? Então, assim, e dá ofertas, né? Então, a gente precisa entender isso, é aquilo que você faz de coração, reconhecendo, sendo grato a Deus, dando o máximo que você pode dar dentro dos seus recursos, né? O irmão Márcio quer falar, Mário. Bom dia, Márcio. Bom dia, povo de Deus. Estão me ouvindo bem aí? Sim, Márcio. Tá cortando um pouco para mim. Mas com respeito a essa questão, né, de oferecer a Deus aquilo que ele pediu, né? Aquilo que ele pediu. Tem muitas pessoas que devolvem a Deus como oferta o dízimo, né? Achando, ou se não, uma parte do valor do dízimo e devolve a Deus como oferta. Então, a gente vê a experiência de Caim e Abel. Por que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a do outro? Porque um ofereceu o que Deus pediu e o outro ofereceu o que ele quis. Então, muitas vezes, nós somos reprovados pelo Senhor ao oferecer ao Senhor aquilo que nós queremos. Né? Não deve ser dessa maneira, não deve ser dessa forma, porque Deus instituiu a forma como nós devemos adorar a Ele, tanto através dos dízimos, como também das ofertas. Então, não é da forma que nós queremos, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós devemos oferecer ao Senhor aquilo que Ele pediu de nós. Aí, dessa forma, Ele aceita. O pastor Robson já mencionou aqui, né, como a questão aceita a nossa oferta. Quando nós oferecemos de coração. Márcio, a sua banda larga está bem baixa aqui. Ô, Márcio, o livro Mordomia Cristã de Ellen White, ela disse que a oferta de Caim foi um deboche. Ele ofereceu para Deus o que ele achava que Deus merecia. Foi uma falta de respeito para com Deus. Essa oferta, o pastor Robson falou agora há pouco, ela tinha um propósito. O pastor Robson falou agora há pouco, né, pastor? Mas trazendo para nós hoje, queridos, essa oferta, por exemplo, ela deve ser percentual, segundo o propósito do coração,
Mas não é aleatória aquela oferta, pastor Robson, que o camarada lembrou ali na hora da salva, ele lembrou, eita, oferta, aí mete a mão no bolso e tira um valor. Ela deve ser preparada em casa, amigo. Você já traz ela separada e é percentual. Não é qualquer, por exemplo, o pastor Robson vai falar agora há pouco, rapidinho, a minha oferta, eu sou dizimista desde quando eu entrei na igreja e pactuante há muitos anos. Eu comecei o meu pacto com Deus com 3%, foi para 5%, foi para 7%, hoje é 10%. Por quê? Porque é minha gratidão a Deus, porque Deus tem me abençoado de todas as formas, e isso me motiva a devolver para Deus, não de qualquer forma, mas um percentual sistemático. Uma Glória a Deus, oferta quer falar? planejada. Oi, Rodrigues. Irmã Deudes, está com a mão levantada. Pois não, Adeildes, deixa eu liberar aqui o som para você. Pois não, Adeildes, bom dia. Bom dia. A respeito da oferta, eu, durante toda a minha trajetória, eu sou funcionária pública, e eu fui estipulando minhas ofertas de 3%, 5%. Aí, quando veio aqui o Pacto da Graça, não sei se vocês lembram aí, foi pelo menos em toda o COB. Aí eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. E aí eu fiz por 3 meses, me lembro, foi 3 ou foi 6 meses, fazer um compromisso de devolver 5%. E passou 6 meses e eu devolvendo aqueles 5%. E eu vi uma bênção muito grande na minha vida durante esses meses. E aí eu falei, Senhor, eu não vou estipular meses, eu vou seguindo, devolvendo 5% e conforme for seguindo e for melhorando, eu vou devolvendo mais. Hoje eu devolvo 10%, 5% eu já coloco como pacto. E 5% eu tenho autonomia para dizer para onde que eu quero que vá. E aí um dia um pastor, eu não me lembro quem, uma pessoa disse que eu não posso, do pacto Direcionar. eu não posso dizer para onde que eu quero destinar o departamento, mesmo departamento, eu não posso. Eu gostaria que o pastor Robson esclarecesse isso aí para mim, se possível, essa questão de pacto. E aí eu só queria, assim, contar uma bênção que vale para todos os irmãos, como vale a pena a gente confiar no Senhor. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida, financeiro, e eu recebi, e eu tinha que devolver, e eu só tinha aquele dinheiro. Eu me lembro que era R$346. Era o valor que eu tinha que devolver. E chegou o dia de pagar a conta e eu fiquei, e agora? Só tenho esse dinheiro. Mas eu falei, Senhor, eu não vou pegar esse dinheiro porque não é meu. E guardei para devolver. Eu tinha que pagar essa conta por cima de pau e pedra. À tardinha chegou aqui um irmão e ele tinha tomado um cheque emprestado para pagar com quase 4 meses, era 120 dias. Aí ele disse, irmã, eu fui abençoado, recebi R$346. Eu estou aqui para mim lhe pagar logo. Veja o quanto Deus é maravilhoso. O mesmo valor do dízimo que estava eu sendo tentada, mas o Senhor me abençoou, que eu resisti. Foi o mesmo valor que eu recebi e eu pude pagar a conta sem mexer no que é de Deus.
E muitas pessoas pensam que por ser oferta não é de Deus, sim. Depois que você faz um compromisso, é de Deus. Tudo é de Pronto, Deus, né? Então, eu verdade. gostaria que o pastor Robson falasse sobre isso, e depois eu queria o contato do pastor Robson para mim fazer uma outra pergunta particular sobre esse assunto. Aproveita já, agenda com ele para ele pregar aí, irmã. Ah, é difícil, mas no Tocantins. Olha aí. Obrigado, irmã Deise, pela sua participação. E aí, pastor Robson? Bom, vamos duas coisas aqui que eu quero falar. O nosso tempo já foi embora. Primeiro, o Márcio falou aí sobre pessoas que tiram do dízimo e dão como oferta, né? O pastor Arnaldo Henriques, que foi o pastor que fez a minha ordenação departamental de mordomia da divisão sul-americana na época, ele chama isso de oferta roubada, né? Então, você rouba de um para dar outro, é o Robin Hood, né? Você rouba do dízimo e dá na oferta. Isso é uma oferta roubada, né? Então, porque o dízimo não é seu. Se você pega do dízimo para dar como oferta, você está roubando de Deus para, né, pretensamente dar para Deus, né? Como é que você rouba de Deus para dar para Deus, né? Então, você não pode roubar do dízimo para dar oferta. Dízimo é dízimo, oferta são duas coisas diferentes, separadas uma da outra. Então, o dízimo é o dízimo, não pode ser usado como oferta. Um tem um propósito, o outro tem outro propósito. Quanto à oferta direcionada, que a irmã Deise falou aí, se você fez um pacto com Deus de devolver uma proporção, porque é o seguinte, afinal de contas, de quem é a oferta? É sua ou é de Deus? Bom, se a oferta é de Deus, quem resolve o que vai fazer com ela é Deus. É Deus. Não sou eu. Exatamente. Não sou eu que resolvo. Então, quando eu decido entregar, eu já passei por esse dilema também, irmão Deise, e já fiz isso também durante algum tempo, direcionar a minha oferta, né? Não, eu quero que vá para isso, eu quero que vá para aquilo. Então, quer dizer, na verdade, eu estou direcionando a oferta, certo? Claro, isso aí entra na oferta de sacrifício. Essa oferta de sacrifício é aquela oferta que você faz além da oferta que você já se propôs a dar para a obra de Deus, né? Para devolver para Deus. Mas quando você se propôs a dar uma oferta para Deus, para a obra de Deus, essa oferta ela vai ser entregue na tesouraria da igreja e quem vai decidir para onde ela vai é a igreja. A igreja que decide, né? Aí já não é mais a nossa competência. A nossa competência é até entregarmos a oferta na salva. Agora, isso não impede que você faça uma oferta de sacrifício, por exemplo, para um departamento X da igreja, para um projeto, né, que foi apresentado na igreja. Aí já é uma oferta de sacrifício, uma oferta além daquilo que você propôs. Tá certo? Então, se a irmã fez um pacto de devolver como pacto para a igreja 5%, esses 5% a senhora não decide sobre ele. Agora, se a senhora decidiu 10%, de devolver 10% como pacto para a igreja, para Deus, a senhora não pode decidir também sobre esses 10%, né? Certo? Então, esses 10% a senhora entrega, esse é o pacto de Mário, esse é o meu pacto, né? O que eu devolvo de dízimo, eu devolvo de oferta. Mas esse é um pacto no qual quem define é a igreja, para onde ele vai, o que vai fazer com ele, né? Agora, tem aquela oferta que a gente dá além disso, que é a oferta de sacrifício, que aí a igreja está precisando de uma coisa, não, vou dedicar tanto, né, para isso aqui, que é para a igreja, para consertar aquilo, para comprar um terreno, ou seja, para os desbravadores, para o Ministério da Mulher. Então, isso aí já entra oferta de sacrifício e tem um endereço certo, ok? Lembrando, irmãos, antes da irmã Leonides falar, lembrando que a oferta que você dá para a igreja local, ela recebe 60% dessa oferta, fica para a igreja local, e a igreja local ela faz o seu orçamento, e ela já destina dessa oferta que fica valores para cada departamento, né, da igreja. Tá certo? Então, ali a igreja vai definindo onde é que vai aplicar os recursos, não é? Então, mas a oferta, nós lembramos, ela não é nossa, ela pertence a Deus, né? Tem pessoas, como disse Márcio, que oferecem do jeito que quer. Não, eu só dou a oferta se a cortina for verde. Não, eu só contribuo se for fazer do meu jeito. Então, a oferta não é para Deus, é para você.
Quando você quer destinar a oferta não é para Deus. Ela está sendo para você, porque ela vai ser usada do jeito que você quer e não do jeito que o Senhor orienta a igreja. Tá certo? Então, irmãos, a nossa responsabilidade é trazer a oferta e entregar a oferta no tempo. A casa, na minha casa, ele Senhor, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Então, a gente traz a casa do tesouro e entrega a oferta na casa do tesouro. A partir daí, já não é mais problema meu nem seu. Né? Deus, ele designou os levitas no Velho Testamento para cuidar dessas coisas. E hoje, Deus tem os seus levitas, que são aqueles que administram os recursos. Primeiro é o tesoureiro da igreja local, quem recebe, e ele repassa aquilo que é devido para a organização, e a instituição, então, tem suas comissões que definem o que vai ser feito com este recurso. Lembrando, irmãos, que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem dono. O dinheiro que entra na Igreja Adventista do Sétimo Dia não vai para o bolso dos pastores, irmão. Não vai, o pastor não mexe com isso. Né? Tem homens e mulheres que trabalham nesta obra na área financeira, nós temos os nossos diretores financeiros, nós temos os nossos tesoureiros locais, eles administram os recursos da igreja. O pastor da Igreja de 27º dia, ele é assalariado, ele tem o salário dele, que todo mês vai cair na conta dele. Né? Hoje eu não sou mais assalariado pela igreja, hoje eu sou aposentado, recebo do INSS, então eu já não recebo mais da igreja. Mas durante o tempo que eu estive na ativa no ministério, eu tinha o meu salário, todo mês cai na conta o salário do pastor adventista, não é ele que administra o recurso. Esse dinheiro não vai para comprar fazenda, não vai para comprar empresa, não vai comprar casas para pastor Venuso, não vai. O dinheiro é administrado pela igreja para atender às necessidades da igreja. Todos os patrimônios estão no nome da igreja, não no nome de uma pessoa. Né? O patrimônio da Igreja Adventista é o nome da instituição. Ele não pertence ao pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não pertence ao pastor Stanley Arco, que é o presidente da divisão sul-americana. Não pertence ao pastor André Dantas, que é o presidente da União Leste Brasileira. Não pertence ao pastor Murilo, que é o presidente da Associação Bahia, aí nem ao pastor Carlos Ferreira, que é o presidente da Bahia Central, nem o pastor Weber, que é o presidente da Associação Bahia Norte. Não pertence aos pastores, pertence à instituição. O pastor é eleito por um período de tempo, ele passa aquele período à frente da igreja, depois passa o tempo dele, é eleito um outro pastor que assume a posição dele, e o patrimônio continua sendo de toda a igreja, e não de uma pessoa. Então, louvado seja Deus pela maneira como Deus administra a sua igreja nesta terra. Nós não temos um dono, a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, não. A igreja é de Deus, administrada por homens que são eleitos pela própria igreja, pela representatividade da igreja, e que tem o seu período de tempo. Quando eu entrei na igreja, o presidente da igreja era o pastor João Wolff, depois o pastor Rui Nagel, né? E aí foi mudando, hoje foi o pastor Ayrton Keller até outro dia, né? Hoje é o pastor Stanley Arco aqui, né? O pastor presidente da Igreja Mundial, quando eu entrei, era o pastor Neil Wilson, que foi o pai do Ted Wilson, era o pastor Neil Wilson. Depois veio o Falkenberg, né? E assim foi mudando. Hoje é o pastor Ted Wilson. Então, a igreja não tem dono. Não tem dono. O dono. E as nossas ofertas, você entenda, não estou dizendo que não existe coisa errada, às vezes acontece de um ou outro homem que está na responsabilidade fazer mau uso dos recursos da igreja. Mas na Igreja Adventista é muito difícil de roubar, é muito difícil. O nosso muito difícil mesmo. Glória a Deus por isso. Extremamente organizado. E o pastor não faz ideia de E o pastor não faz ideia de quanto seu membro ganha, porque ele não toma posse disso. É apenas o tesoureiro que fala. Oi, Léo Rodrigues. Vou falar também que, além da igreja, né, o pastor já falou bem do patrimônio da igreja, mas que patrimônios são esses, né? A igreja tem escola, hospital, televisão, tudo no nome da igreja. Não tem ninguém é dono de hospital, ninguém é dono de escola, ninguém é dono de televisão, né, pastor? É tudo em nome da igreja. Irmã Léo, você pediu a palavra, Léo? Era sobre o dízimo, a oferta e o pacto. Mas já foi esclarecido? Foi esclarecido. Porque eu tenho um pouco
tipo, tem hora que me confunde, porque eu divido, pega a parte do que não me corresponde, que é o dízimo, aí vem a oferta e o pacto, porque eu gosto de, como levar, tipo, minha igreja está em construção, a gente aí, o nosso propósito era tirar uma oferta da igreja, aí o que a gente fez? Tiramos a parte do dízimo, e depois vem o pacto, que é a igreja, e a oferta, no meu eu botei a oferta geral, porque aí vai para outro lugar, mas o pacto sobre a minha igreja, aí eu deixei especialmente para a minha igreja, quero saber se eu estou certo ou não. Entendi, Léo. O pacto, quando o pastor Robson deixou claro, o pacto, você fez um pacto, não é mais seu, você não pode mais dizer para onde deve ir. Aconteceu aqui, pastor Robson, aproveitando aqui o gancho da Léo, de uma irmã que ofereceu, ela ofertou, ela ofertou uma mesa de som para a igreja, a mesa de som. Estava precisando, ela comprou e deu de oferta, uma oferta maravilhosa. Mas qual foi o problema da irmã? A irmã estava querendo que fulano e beltrano fosse sonoplasta. E aí foi uma confusão, não foi aqui no nosso distrito, não é? E aí convidou a equipe, a gente foi conversar com a irmã, gente, foi uma dificuldade, irmã, não é mais seu, irmã. A senhora não pode dizer quem tem que sentar. A igreja nomeou sonoplastas. É que nem outra irmã, pastor Robson, que doou uma cortina e ela queria que o tempo todo fosse a cortina. E eu, irmãos, você ofertou, não é mais seu. Você não tem que mandar, não tem que dizer mais nada. Deixa que a igreja administre. Pois não, pastor? Você já pensou, Mário? Se toda vez que você desse um presente para uma pessoa, você dissesse a ela como é que ela tinha que usar esse presente, onde é que ela podia ir com esse presente? Você deu um presente, amigo. O camarada que recebe faz o que ele quiser com o presente. Ele quiser, exatamente. Você deu, acabou. Entendeu? Apaga até o preço, né, pastor? Exatamente. Veja, irmãos. Voltando aqui só para a gente fechar, o pacto, irmãos, é uma oferta sistemática, constante. Ou seja, todo mês você vai estar devolvendo aquele valor, todo mês ali, para a igreja administrar os recursos, né? Esse é o pacto, que não é direcionado, esse pacto é constante ali. No caso, Leonidas falou sobre construção. Você não vai passar o tempo todo de construção. Então, a oferta de construção ela tem um tempo, entendeu? É até terminar. Terminou a construção, acabou a oferta de construção, mas o pacto continua. É para todas as demandas da igreja. E quem administra isso é a igreja. A oferta de construção você dá enquanto está em construção. Quando terminou, você não precisa mais dar oferta de construção. Era para a construção, acabou. Vamos dar oferta para comprar o som. Comprou o som, não precisa mais dar oferta de comprar o som. Mas o seu pacto, não. O seu pacto é aquela oferta sistemática, proporcional às suas rendas, que você entrega todo mês ou toda semana, de acordo com como você faz a sua oferta, você entrega ali, independente da necessidade que tem na igreja. Não é por necessidade que você está dando, é o seu pacto com Deus de oferta. Essa oferta que se dá direcionada, ela é uma oferta de sacrifício. Não é? Você já tem o seu pacto, que você devolve na igreja, mas aí surgiu uma necessidade. Tem um irmão que vai viajar, tem um irmão que está precisando de um remédio, a Dorcas vai fazer uma cesta básica, está em construção, vai comprar uma cortina, vai comprar uma bancada. Aí você está dando uma oferta de sacrifício. Então, além do pacto que você já dá normalmente, você vai dar uma oferta de sacrifício para aquele projeto. Terminou o projeto, acabou, você não precisa mais devolver essa oferta. Pastor Robson. Léo, obrigado, Léo, pela sua participação. Um abraço, Bonfim, você é uma potência, negão. Veja só, queridos, para a gente fechar aqui, pastor, a serva do Senhor diz, no livro Mordomia Cristã, que a oferta, ela abençoa a pessoa que está ofertando, abençoa o seu próximo, e é bênção para a igreja, irmãos. Nesse sentido, assim, ó, entendeu? Por exemplo, o pastor Rob deixou bem claro aqui, eu tenho o dízimo dízimo não se comenta, é 10%, nem é 9, nem 11, é 10% mesmo, né? O meu pacto é 10%, e eu tenho minha oferta de sacrifício, a igreja passou agora por um processo de reforma, está ali, ó, enquanto estava e vai precisar de novo, porque houve um problema no telhado, né? A igreja quase cai, o telhado está para cair em cima da gente,
vai passar por outro momento de ter que tirar o telhado. É outra oferta de sacrifício. Dessa oferta, 60% fica para a igreja local. Com certeza vai saber administrar o pessoal da tesouraria, a comissão da igreja vai saber o que fazer com cada valor. Então, todas as vezes que você fizer a sua oferta de sacrifício, é enquanto estiver durando aquele propósito, enquanto estiver aquele objetivo. Como o pastor Robson falou, aí terminou a construção, amigo, pronto, encerra a sua oferta de sacrifício. Agora, se você quiser continuar, você pode. Tem vários projetos. O que não falta é onde apoiar os recursos. Exato. Agora, irmãos, a serva do Senhor disse que se nós não conseguirmos, irmãos, nós não somos bons administradores aqui, ela disse que não estamos aptos para o céu, irmãos. Isso é muito sério, irmão. Se você não administra bem, se você não confia, se você não é uma ofertante, aquele ofertante, pastor Robson, aleatório, eu vou botar a mão no bolso aqui. Irmãos, ela disse que essas pessoas não estão aptas para o reino de Deus, porque há avareza no coração. É por isso que deve ser percentual, irmãos. 2%, 3%. É você que vai dizer, conforme o pastor falou no início, de acordo segundo o seu coração. Isso é bíblico, não é? No livro Patriarcas e Profetas, a irmã White fala ali que o percentual que os israelitas dedicavam para a obra de Deus e caridade era em torno de 33% de suas rendas. Né? Um terço de suas rendas eram dados para fins religiosos e caritativos. Né? Então, você vê aí como é. E não existe um povo que a gente tenha conhecimento mais próspero do que o povo judeu. Não tem, pastor, não tem. Para fechar, pastor Robson, eu conheci um casal israelita que, o tempo que eu morei ali em distância, eles chegaram, pastor, eles não tinham nada, eles pegaram uma bibocazinha, um negócio quadrado, pequenininho assim, botou algumas coisinhas. Meu irmão, veja, você quando oferta, você está barganhando, viu? Não é barganha. Não é barganha. Mas esse povo, pastor, com 1 ano, você precisava ver como estava o comércio desse rapaz, desse casal, porque eles são extremamente fiéis. Eles acreditam na bondade, na misericórdia, na fidelidade de Deus. Então, quando, por exemplo, pastor Robson, hoje não vai dar tempo, mas a forma como Deus me deu um carro sem dinheiro, sem recurso, e Deus me deu o carro porque eu pedi para ele, irmãos, Deus é extremamente fiel. O que Deus espera de nós também é que nós sejamos fiéis. Então, a bênção, ela é pessoal, você é abençoado. Você não dizima para ser abençoado, você dizima porque você foi abençoado. Então, você é abençoado, você abençoa o seu próximo e você abençoa a igreja. Então, a oferta, pode ter certeza, irmãos, quando você direciona essa oferta, alguém lá fora vai perder com isso. Alguém não vai ser beneficiado, porque você está direcionando uma oferta que você não pode fazer isso. Você coloca ali a salva e deixe que a igreja de Deus ela vai chegar no lugar certo. Então, quando você diz assim, olha, eu quero que sua oferta fique aqui, apenas aqui, você está sendo egoísta, alguém vai deixar de ser feliz, alguém vai deixar de ser atendido, porque você não está sendo um ofertante conforme a Bíblia pede. Então, você não pode, de forma nenhuma, direcionar a sua oferta, a menos que seja uma oferta de sacrifício. Sim, pronto, eu já ia dizer. Tem a oferta que pode ser direcionada, mas não pode ser toda oferta direcionada. Isso tá? Para deixar claro, né? Deixar claro. O percentual, não. O seu pacto, você não pode direcionar. É pacto, não é mais seu. Você pactuou, não é mais seu. É de Deus. Só falta levar para a igreja e devolver, porque não é mais seu. Não, o outro também não é mais seu. Só que o outro você vai dar para um objetivo específico, né? É verdade. Pastor Robson, eu acho que... Pois não, pastor, pois não. Eu queria deixar um texto aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, onde ele fala dos crentes da Macedônia. Né? Sim, e aqui está sim. o que Deus espera. Sim. Né? Falando que houve aquela campanha para os cristãos pobres da Judéia, e os macedônios deram uma oferta que chamou a atenção de Paulo. E Paulo chama a atenção dizendo assim, olha, capítulo 8, dos versos 2 ao verso 5, ele diz assim, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza para a generosidade, ou da sua generosidade.
porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, veja, era um povo pobre, povo que não tinha muito recurso, mas eles rogaram a Paulo para dar, para ajudar os irmãos, não é, de coração. Ele disse, primeiro eles se deram ao Senhor, e depois deram conforme as suas posses e além delas. Quer dizer, eles deram o que podiam, ainda deram além do que podiam. Não é? Então, veja, essa é a disposição, essa é a oferta que agrada a Deus. Aquela que a pessoa dá com alegria de coração, com desejo de ajudar, não é? Colocando nas mãos do Senhor daquilo que Deus tem lhe dado. Não é? Que bênção, pastor Robson, que bênção. Aqui nós aprendemos, e creio eu, pastor Robson, que com certeza todos nós aqui aprendemos ou relembramos, não é? A importância de você manter a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Porque, irmãos, se o meu coração e o seu coração têm dificuldade para isso, alguma coisa está errada, pastor Robson. Não é? Não permita que a incredulidade, a avareza, o egoísmo, porque quando você não é aquela oferta que você direciona, você está sendo egoísta, não é? Nunca faça essa bobagem de pegar o dízimo e comprar a cesta básica, nunca faça essa bobagem de pegar uma oferta e dizer, olha, eu quero que faça... Não faça isso, irmãos. Deixou claro aqui que você não tem esse direito de direcionar, dizer para onde e o que fazer com a oferta. Colocou na salva, meu amigo, deixe que a igreja cuide disso. E o nosso desejo nessa manhã, pastor Robson, nosso apelo é que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê poder, nos dê força, nos dê fé, para mantermos a nossa fidelidade a Deus, sendo pactuantes, irmãos, ofertantes, percentual, sistemático, como o senhor citou aí agora há pouco, os macedônios. Eles não tinham nada, mas eles primeiro se deram para Deus, e como resultado eles fizeram tudo para dar o melhor e ajudar as pessoas. Esse seja o meu compromisso, esse é o compromisso, queridos. Mantenha a sua fidelidade ao nosso Deus. Não abra mão disso, irmãos, porque os avarentos não herdarão o reino dos céus. Pastor, para a gente fechar. Muito bem. Eu queria dizer, irmão Deide, que meu telefone eu coloquei no chat aí, já viu no bate-papo. Coloquei o telefone aí, depois a senhora faz contato. Muito bem, irmãos. Lembre de uma coisa, irmãos. Nós somos do Senhor. Não é? Amém. Eu sou do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Né? Porque, afinal de contas, Ele me criou. E tudo que eu tenho foi Ele quem colocou em minhas mãos. Né? Então, tudo é dele. E deve ser usado para Ele, para a glória e louvor dele. Tá certo? Então, a gente não vai se apegar, não vamos nos apegar às coisas desta vida. Afinal de contas, irmãos, tudo que eu e você possamos ter aqui nessa terra, um dia vai ficar aqui. Né? Um dia vai ficar aqui. Se nós não usarmos os recursos e os bens que Deus colocou em nossas mãos para a glória do nome dele, para a salvação de pessoas, para ajudar o nosso próximo, eu pergunto, para que estamos juntando, para que vamos deixar essas coisas aqui? Né? Como diz aquela parábola que Jesus contou, né? Daquele homem que construiu celeiros maiores para acumular os seus bens. E Jesus diz assim, louco, hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem guardado em depósito, para quem será? Né? Então, loucura a gente ficar acumulando e querendo possuir coisas e não usar as coisas para aquilo que Deus estabeleceu. E nós possamos usar os recursos que Deus coloca em nossas mãos para a glória do seu nome, para a salvação das pessoas, para ajudar o nosso irmão e para prover a necessidade da nossa casa. E lembrando-se, queridos, nosso tesouro não deve estar nessa terra. Amém. Amém, nosso pastor. Está no Senhor. Que Deus nos abençoe, né? Que eu e você possamos entregar não só o que temos, mas tudo o que somos ao Senhor. Deus abençoe. Deus seja louvado. Que você e eu sejamos inteiramente fiéis, queridos, nesse sentido, em tudo que for voltado. Lembre-se o que o pastor falou agora, querido. Se você esquecer de tudo, lembre-se agora disso que ele falou. Tudo pertence ao Senhor. Nós somos do Senhor. Vamos cantar, pastor, para a gente fechar, então, o tema dessa madrugada, mais uma vez, muito rico, muito benéfico para todos nós. Inteiramente fiel. Não vou mais pensar
pois tenho seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Que maravilha, pastor Robson, que possamos, pela graça de Deus, sermos inteiramente fiéis em todos os sentidos da nossa vida. Muito obrigado, queridos, pela sua participação. Obrigado, Léo, pela sua participação, Adeildes, a todos vocês que, direto e indiretamente, colaborou para que esse tema fosse bem abordado nessa madrugada. Louvado seja Deus. Lembre-se sempre, queridos, que eu estou orando por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Amanhã é sábado, pastor. Amanhã nós estaremos na família Eide, às 5 horas da manhã, para a honra e glória do nosso Deus. Pastor, Mário, pois não, pastor? eu queria lembrar os irmãos, hoje termina a trilogia da família com o pastor Edmir na sala 57. Começa por volta das 6 e pouca, o sermão dele, né? É muito bom. Foram 2 dias já, tá certo? Antes de ontem. Está no YouTube, você pode assistir depois. Um sermão muito bom sobre família, certo? Excelente a mensagem do pastor Edmir. E daqui a pouco vai ter de novo. Hoje ele está terminando essa trilogia aí da família, né? A família no grande conflito, né? Então, vale a pena assistir, viu? Ok, pastor. Nos apresente a Deus, pastor. Um ótimo dia de preparação para todos vocês. Um bom sábado. Pastor, nos apresente a Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez nós agradecemos a Ti pelos momentos que passamos aqui, orando, buscando o poder do Teu Espírito Santo e também estudando a Tua palavra. Que o Teu Santo e bom Espírito continue conduzindo a nossa vida, para que a nossa vida seja uma oferta ao Senhor, que possamos nos entregar inteiramente a Ti com tudo que somos e que temos. Usa-nos, portanto, Deus, para a glória do Teu nome e para alcançar pessoas com as bênçãos do céu, e que nós possamos compreender cada dia que nesta terra nada temos, pois tudo pertence ao Senhor, inclusive nós também somos teus. Portanto, dispõe, Senhor, como quiseres de cada um de nós, usando-nos para a tua glória e louvor, para a exaltação do teu nome. Nós nos colocamos sob teus cuidados, pedimos que esteja conosco nas atividades que teremos nesse dia. Nos prepare para o Santo Sábado, um dia especial que também é teu, separado para o teu louvor. E ajuda-nos neste dia a crescermos na graça e conhecimento de Jesus. Fica conosco,
dirige a nossa vida. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez por ter nos trazido tão grande esclarecimento sobre esse assunto tão bom. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz. Um ótimo dia na presença do nosso Deus. E amanhã, 5 horas da manhã, com a família ID.